Lucas capítulo 19, verso 1. Vamos ler até o verso 10. Vamos falar nessa noite, Zaqueu. Podemos? Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Então, correndo adiante, subiu a um sicômoro a fim de vê-lo, porque por ali havia de passar. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, pois me convém ficar hoje em tua casa. Ele desceu a toda pressa e o recebeu com alegria. Todos os que viram isso murmuravam, dizendo que ele se hospedara com um homem pecador. Entre mentes, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Então Jesus lhe disse: hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Amém. Vamos orar? Senhor, ouve a nossa oração, o nosso pedido, para que o Senhor venha falar conosco de maneira particular, conforme a necessidade da igreja, conforme aquilo que cada um que está aqui precisa ouvir da tua parte. Que teu Espírito venha nos iluminar e que a tua graça seja poderosa a nos mostrar todo o seu conselho nessa noite. Oramos em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. Jesus estava indo com seus discípulos, com a sua comitiva para Jerusalém. Só que na estrada para Jerusalém eles tinham que passar pela conhecida cidade de Jericó. A mesma Jericó que fora destruída no Antigo Testamento, no tempo de Josué, que também lançou a maldição sobre a cidade naquele tempo. Jericó também era a cidade onde havia uma comunidade de profetas no tempo de Elias e Eliseu. Ela ficava na planície do Vale Jordão. Era uma região de fronteira como a nossa, e tinha lá uma alfândega, um lugar onde as pessoas tinham que pagar os seus impostos. Era uma cidade rica, campos férteis, era conhecida como a cidade das palmeiras, com belos e grandes parques. Era uma cidade de clima agradável. Morava nessa cidade de Jericó muitas famílias ricas de sacerdotes que vinham para ali, como também havia ali o palácio de Herodes. Morar em Jericó era morar numa cidade de alto custo. Não era barato morar naquela cidade, e ainda isso era agravado, porque havia um sistema corrupto de cobrança de impostos, no qual Zaqueu era o chefe dessa alfândega. Zaqueu era um homem baixo, era um homem muito rico, cujo significado do nome, quando você olha para a vida dele, você leva um susto, porque Zaqueu quer dizer aquele que é puro, aquele que é justo, mas a vida de Zaqueu não falava de justiça, falava de extorsão. A vida de Zaqueu não falava de pureza, mas falava de roubo. Ele era corrupto, ele havia enriquecido pelas extorsões cometidas contra a população de Jericó. Ele era o gerente da receita, da alfândega. Mas a vida de Zaqueu mudou completamente quando ele fica sabendo que está passando por ali um tal de Jesus. E a partir desse encontro que ele teve na entrada ali da cidade, Zaqueu nunca mais seria o mesmo. Nessa noite nós vamos falar sobre isso.
que só Deus pode mudar o homem, só Deus pode mudar o seu coração. O homem não muda o homem, só Deus pode mudar o coração do homem. Zaqueu queria ver Jesus, mas ele era baixo e tinha muita gente, muita multidão, então ele teve que correr e subir num pé de figo, numa figueira, para ele poder ver Jesus de cima quando Jesus se aproximasse do lugar que ele estava. Mas quando é que você vai pensar que o chefe, que o alto funcionário da Receita, que trata com os tributos da cidade, um alto cargo, vai subir numa figueira para ver um profeta passar? Mas é isso que ele faz. Ele não se importa com a zombaria que ele vai sofrer. Ele quer ver esse homem. Quem sabe Zaqueu está cansado dentro dele, não cansado dos grandes jantares, não cansado de ter tanto dinheiro, mas cansado dessa vida, que parece que ele tem tudo, mas no fim ele não tem nada, ele é infeliz, ele tem muito dinheiro, mas ele é pobre, porque ele não tem Deus. Mas, quando nós olhamos para essa cena, de Jesus passando ali e olhar para essa figueira, eu preciso pensar o que era uma figueira para o povo de Israel. A figueira é uma árvore que simbolizava o próprio povo de Deus, o próprio Israel de Deus. Então, quando Zaqueu sobe ali e Jesus olha para ele, é como se Deus estivesse dizendo para o povo: eu não esqueci de vocês. Eu enviei o meu filho para buscar vocês, vocês que se perderam, vocês que não me conhecem, mas eu conheço muito bem os que são meus, desde a eternidade. E aqui tem o primeiro ponto. Jesus olha para aquela figueira e vê aquele homem que precisava de uma mudança completa na sua vida. Deus não esquece o seu povo, Deus não esquece a sua igreja, e Deus não esquece você. O mundo pode estar zombando de você, rindo de você quando você fala que é cristão, quando você está buscando mais a Deus, mas lembre-se, o plano de Deus para salvar está em curso, e os propósitos de Deus, os projetos de Deus não podem ser frustrados. Mas lembre-se de uma coisa: conforme você, como Zaqueu, faz algo para se aproximar mais de Deus, isso vai chamar a atenção das pessoas, e isso pode trazer humilhação para a sua vida, porque você está buscando mais a Deus. As pessoas podem começar a rotular você, e é isso que aconteceu, porque Jesus está ali no meio da multidão. Você imagina a cena, as pessoas olhando para aquele homem que era odiado pela população, e de repente ele está lá querendo ver, e Jesus fala o nome dele, mostrando que ali estava então pelo menos um profeta, como no Antigo Testamento, no tempo de Elias, para saber o nome dele, sem conhecê-lo, mas ali quem está é Jesus. Mas perceba então como é que deve ter o povo, tudo olhado para aquela árvore, olhado para Zaqueu. Então a humilhação, a zombaria ficou muito maior. Mas o que chama atenção na vida desse pecador, desse alto chefe dessa receita de impostos da cidade de Jericó, é que ele não se importa com o que as pessoas pensam dele. Ele se humilha publicamente para ir até Jesus. Esse é o ponto. Quantas vezes nós fechamos a boca e não falamos, não revelamos a nossa identidade? Mas Zaqueu queria conhecer Jesus. O que você está fazendo para conhecer Jesus? O que você está fazendo para ter mais de Jesus na sua vida? O texto diz para nós que ele correu até a árvore, e que ele subiu depressa naquela árvore, e quando Jesus falou, vem depressa, percebam, que há uma pressa em Deus, em ir até você, mas da mesma maneira havia uma pressa no coração de Zaqueu, de ir até Jesus,
e ele desce devagar, com medo de cair. Não, ele desce também com a mesma pressa que ele subiu, e diz que ele vai para a casa dele e recebe Jesus com alegria. Cuidado para você não estar perdendo a alegria por não estar recebendo Jesus na sua casa. Mas como é que eu recebo Jesus na minha casa? Quando eu falo com Ele, quando eu me prostro diante dEle no meu quarto, quando eu abro a palavra dEle e Ele fala comigo. Eu recebo Jesus com alegria na minha casa, quando eu coloco um louvor e eu canto para Ele com a minha voz que Ele deu. Você precisa buscar Jesus. É a sua maior necessidade, é o grande encontro da nossa vida. E lembre-se, nós precisamos continuar encontrando Jesus toda semana, todo dia, porque Ele mesmo diz que Ele tem uma água viva para dar. Provavelmente, quando Jesus faz isso para conversar com aquele homem, que havia um propósito de Deus na vida dele, mas ao mesmo tempo eu preciso entender que Jesus fala que vai ficar na casa dele, e Jesus está numa viagem, ele tinha ainda um bom percurso para chegar a Jerusalém, então ao mesmo tempo ele estava planejando um descanso para os seus, para depois ele continuar a viagem para Jerusalém. Mas o que acontece, o que o texto diz, quando Jesus olha para Zaqueu e fala, vem depressa, e ele vem e recebe, como é que a população fala, nossa que bom Jesus, é Ele mesmo que precisa te conhecer Jesus, é assim que o povo age? Então não é assim que as pessoas vão agir com você, quando você começar a falar que você precisa de Deus, não é assim que as pessoas vão agir. Então o povo fica ofendido. Como que Jesus pode comer com o pior habitante de Jericó, com o homem que rouba todo mundo, que está extorquindo os pobres? Como que Jesus vai ficar na companhia desse homem? Como Jesus vai, agora olha aqui uma característica de um judeu, como é que Jesus vai comer nesse homem que além de ser um ladrão, representando aqui o Império Romano, como é que vai comer a comida dele, a bebida dele, porque ele não dá o dízimo, a bênção de Deus não está nessa casa, porque eles tinham isso, se você comia com um pecador, você estava comendo com alguém que não contribuía com Deus. O homem tem dificuldade de aceitar a graça de Deus quando chega na vida de alguém muito pecador, muito terrível, muito desprezado. Mas quando a graça de Deus chega na sua vida, nós não temos tanta dificuldade de aceitar. Mas quando alguém está sendo abençoado, a gente fala, mas será? Então a pessoa está aí na igreja, mas é alguma coisa. A gente sempre desconfia, a gente não aceita que a graça de Deus busca os piores pecadores. Jesus escolheu um dos piores homens daquela cidade para jantar com ele. Se nós fizéssemos isso hoje, o que as pessoas falariam de nós? Mas você está comendo com um traficante. Como que você pode, irmã, tomar café com uma mulher que se prostitui? Como que você ficaria? Falar, não pastor, eu não posso fazer isso. Jesus fez isso. Ele não se preocupou com a imagem dele, porque ele veio para mudar os corações, ele veio para acabar com essas más imagens. Eu pergunto a você, você é uma pessoa mais justa ou é uma pessoa graciosa? Você é mais para misericórdia ou é mais para justiça? Muitas vezes nós queremos justiça para o outro e graça para a nossa vida. Quando a Bíblia diz que Deus é muito mais rápido em perdoar do que castigar. Mas a multidão ficou irritada, porque Jesus escolheu ficar na casa de Zaqueu. Essa indignação só parou quando Zaqueu tomou uma decisão difícil, uma decisão contra o próprio coração do homem, quando ele diz então, aqui, no verso 8, Zaqueu se levantou e disse, sabe o que Zaqueu está fazendo aqui?
Ele está fazendo uma confissão pública de pecado. Ele está virando para a multidão que está falando contra ele. Ele está dizendo: vocês estão certos, eu sou um ladrão mesmo, eu fraudei, eu extorqui vocês. Percebam o que ele está fazendo. Ele está calando a multidão quando ele confessa quem ele é. O que chama atenção não é só quando ele fala que vai dar metade dos bens, que já chama atenção. O que chama atenção é que ele fala que se alguém ele fraudou, ele vai dar 4 vezes mais. Ou seja, ele vai restituir 300% se ele roubou alguém. Quando a lei de Moisés mandava dar 20% quando você fraudava alguém. Ele foi muito além da lei. E por que esse homem está agindo assim? Porque ele estava sobre o efeito da presença de Jesus. Quando nós começamos a ficar na presença de Jesus, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, o nosso coração começa a mudar. Nós não vamos continuar os mesmos, porque nós, na nossa própria natureza pecaminosa, nós não somos de confessar publicamente os nossos pecados, não. Você quer ver, tem um avivamento nessa igreja? As pessoas começarem a falar publicamente os seus pecados. Isso é avivamento. Isso é avivamento. É confessar publicamente sem se preocupar com o irmão do lado. Se quando a gente manda confessar pecado, a gente ora baixinho. Não, pastor, tem que ter sabedoria. Você e eu somos muito espertos para esconder pecado, não para confessar pecado, e muito menos confessar publicamente, revelar isso. Agora, vamos pensar um pouco sobre isso. Será que essa falta de confissão de pecados, mesmo que seja lá no nosso quarto, não estou mandando ninguém começar a fazer uma confissão pública não, isso é para você fazer só o Espírito Santo tomar a sua vida, de maneira muito profunda, e Deus tiver um propósito disso. Mas será que muitas coisas não estão emperradas? Será que nós não conseguimos crescer em santidade e não largamos aqueles pecados, porque está faltando para nós uma vida de confissão de pecados, de chorar diante de Deus e falar: Deus, eu tenho feito isso, Deus, eu não aguento mais isso, Deus, eu não suporto ser assim. Será que não é isso que falta para nós? Porque foi isso que aconteceu na vida de Zaqueu, quando ele encontrou Jesus, ele falou do coração, publicamente. Você precisa confessar os seus pecados, aqueles pecados que até você tem medo de pensar neles, aqueles pecados, sabe, que são habituais, aqueles pecados que acompanham você toda semana. Eu não estou falando do seu pecado acidental, eu estou falando daquele pecado que toda semana ele está lá, você se habituou com ele é costumeiro na sua vida, e ele está causando culpa em você, ele só está causando vergonha em você. E a gente precisa então olhar para Zaqueu e entender, quando a graça de Deus é muito forte em nós, a gente começa a confessar os pecados, e isso então é um sinal de que Deus está operando no coração, porque só Deus pode mudar o seu coração. O homem não muda o homem, o máximo que o homem faz com o outro é influenciar, mudar só Deus faz isso. Mas o que mais é surpreendente nessa declaração? Ele era muito rico, e ele fala que vai dar metade dos bens dele. Mas a questão é, por que ele tolerava esse ódio que os judeus sentiam dele? Como que ele conseguia viver sendo odiado pela população? Ninguém querendo a presença dele. A compensação dele, da exclusão social, ele vivia à margem da sociedade, é porque o amor ao dinheiro que ele tinha, supria o coração dele. Ele pensava com ele: todo mundo me odeia, mas eu tenho dinheiro, eu tenho boa comida na mesa, eu tenho uma segurança, eu tenho uma boa casa. Mas, se nós pensarmos de uma maneira mais profunda, e todo mundo aqui lida com dinheiro, o que muda é a quantidade de dinheiro que você lida, todo mundo aqui lida com dinheiro.
Mas a pergunta é: o que movia o coração dele em relação ao dinheiro? Porque o dinheiro é uma coisa superficial, mas no final eu posso perguntar para você: por que a gente precisa ter tanto dinheiro? Por que a gente precisa ter mais e mais? Por que a gente tem um imóvel e quer ter dois? Por que a gente quer ter uma conta maior? Por quê? A resposta não está apenas no dinheiro, mas está no coração, está na entranha, lá no profundo, onde só a palavra consegue entrar e levar luz. Pode ser então que Zaqueu queria cada vez mais dinheiro, porque ele tinha medo de ficar sem comida. Essa é uma coisa que faz as pessoas guardarem, falando: eu não sei o dia de amanhã, pode ser que Deus me esqueça e eu não tenho o que comer. Uma outra questão que pode levar uma pessoa a amar tanto dinheiro, é porque o dinheiro é na mente dela uma maneira de ter o controle sobre a vida. Não, eu tenho dinheiro, se eu ficar doente eu tenho médico. Eu tenho dinheiro, quando eu quero viajar eu viajo. Eu tenho dinheiro, o que eu quero comer eu compro. Perceba, existe uma falsa percepção que eu tenho controle. E ainda, um ídolo mais escondido, é que quando o dinheiro é uma maneira de me dar aceitação pública, porque as pessoas que têm mais dinheiro são mais bem recebidas, mais bem aceitas. Então também o amor ao dinheiro pode ser explicado que um coração que quer status, que quer visibilidade, e nós vivemos uma cultura de visibilidade. As pessoas precisam ver o que eu estou fazendo, as pessoas precisam ver que eu estou ganhando dinheiro, as pessoas precisam ver que eu estou passeando na praia, as pessoas precisam ver que eu estou fazendo isso e aquilo. Ou não é essa a nossa geração, que tudo tem que mostrar, que tudo os outros têm que ver? Não basta Deus ver, quer mostrar para o homem. Então perceba que o amor ao dinheiro na vida de Zaqueu é um ídolo menor, porque tem um ídolo mais profundo, que é esses que eu falei. O medo de ficar sem provisão, porque não confia em Deus. A tentativa de controlar todas as coisas. E a publicidade: eu tenho dinheiro, eu sou isso, eu sou aquilo. Quem vai poder nos libertar desses ídolos mais profundos, que a gente nem para pensar? Só o Senhor Jesus. Só o Jesus pode vir em nós com uma oração sincera, falando: Senhor, eu não quero ser assim. Senhor, por que eu tenho tanta necessidade de ter tanto dinheiro? O Espírito Santo vai levar você ao discernimento, mas a gente precisa ter Ele, falar com Ele, precisa confessar, porque isso está tirando tanto de nós. É tanto tempo, perde saúde, fica estressado. E garanto a você, quando você morrer, você não leva nada, não vai nada com você. Agora, eu não posso olhar para essa história de Zaqueu no capítulo 19, sem eu lembrar o que está acontecendo no capítulo 18. Se você volta rapidamente para o capítulo 18, você vai lembrar aqui que tem uma palavra, que Jesus diz assim, depois dele ter a história com o jovem rico, que rejeita a palavra de Jesus, que não segue Jesus quando ele manda vender os seus bens e seguir. Jesus pega e fala assim, e Jesus, vendo assim triste, disse: quem estava triste? O jovem rico, que ele acabou de conversar. Percebam, jovem rico, Zaqueu, rico, duas pessoas ricas. Deus está falando de dinheiro e de vida com ele, ou não? Olha aí. E aí Jesus fala: quão dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas. É uma advertência de Jesus. Mas Zaqueu, ele está dando metade que ele tem, e ele está restituindo 300% daquilo que ele roubou. E aí você precisa pensar, Zaqueu e o jovem rico tinham o mesmo ídolo externo: amor ao dinheiro. Os dois amavam o dinheiro. É óbvio isso fica claro. Um extorquia pelo dinheiro, o outro muito provavelmente por herança, por questão familiar, mas era rico também. Os dois tinham muito dinheiro.
Se você escutasse a conversa com o jovem rico e olhasse para o currículo de Zaqueu, quem que é pior? Quem que é melhor? É lógico que esse jovem rico tem um currículo moral muito superior, ele fala tantas coisas boas que ele obedece. É só você voltar. Ele diz aqui, sabes os mandamentos? Jesus começa, não adulterarás, não matarás, não furtarás, e ele replicou, tudo isso, Senhor, tenho obedecido desde a minha juventude. Ou seja, ele fala que nunca roubou, e o outro, eu roubei muito, tanto é que eu vou dar metade do que eu tenho. A grande diferença entre os dois é a resposta que eles deram a Jesus. O jovem rico foi embora triste. Por quê? Porque ele continuou amando mais o dinheiro do que a Deus. Zaqueu deu metade. Mas percebam que os dois estiveram na presença de Jesus. Quem é você? Quem é você nessa noite? Você é o jovem rico, que vai embora triste? Ou você é Zaqueu? Jesus, eu confesso, eu estou apegado ao dinheiro. Mas Jesus, eu preciso entender, por que eu sou assim? Eu não entendo, Jesus, por que eu sou apegado ao dinheiro? Por que eu tenho essa questão, tanto medo? Quem você é? Zaqueu ou jovem rico? A sua resposta a Jesus mostra com quem você se parece. Não é apenas uma questão como você lida com o dinheiro, mas é a questão como você lida quando Jesus fala com você. Quando Jesus fala com você, o que ele espera de nós? Obediência. Zaqueu nem teve que escutar uma palavra nenhuma. O jovem rico escutou, mas não obedeceu. E Zaqueu, só por estar na presença de Jesus, sendo incomodado pelas acusações, ele é ladrão, ele é pecador, ele abandona aquilo. Igreja, o assunto é dinheiro, o assunto é finança. Começando pelas finanças, comece a ajudar as pessoas com o seu dinheiro. Comece a ajudar as pessoas com o seu dinheiro. Nós não podemos continuar usando o nosso dinheiro só para nós e acharmos que está tudo bem com Deus, porque não está. Essa capacidade que você tem de ganhar dinheiro é um talento que Deus te deu. Nós não podemos usar isso só para nós. Mas como é difícil a gente ajudar os outros. Nosso coração se fecha para essas coisas. A Bíblia diz que quem ajuda o pobre faz um serviço a Deus. Um outro ponto, querido, para de enganar você mesmo e volte a contribuir com os dízimos e ofertas na igreja. Essas justificativas defensivas que você tem não convencem a Deus, não convencem. Se não pensemos, os pais de Jesus eram muito pobres, José e Maria, mas isso não impediu eles de obedecer a Deus, dando a oferta que o pobre tinha que dar, um par de rolinhas, porque eles foram levar Jesus, o Filho de Deus, uma família pobre, para ser apresentado no templo. Eles não falaram, Jesus, nós somos muito pobres, eu não posso levar nada. Não, eles levaram. E algumas pessoas falam, mas pastor, eu devo dizimar, eu devo ofertar, como que eu faço isso? Existe uma dúvida hoje. Eu tenho estudado sobre isso, eu tenho visto o seguinte, que aqueles homens mais experimentados, mais estudados, que já estão aí há 40 anos com a igreja, eles falam o seguinte, você está com dúvida se você deve dar o dízimo ou não? Faz o seguinte, olha para o Antigo Testamento, e olha para o Novo, e compara os dois. E qual que você recebe mais revelação de Deus e mais graça? É no Antigo ou é no Novo? No Antigo eles tinham o dízimo, eles tinham um nível de revelação, um nível de graça. Aí você fala, mas o dízimo era no Antigo. E é uma decisão que você tem que tomar. Eu só ensino, eu só exponho a palavra. Mas conforme você se coloca diante de Deus nas finanças, nos dízimos, nas ofertas, você está respondendo, não Deus, o Senhor deu mais graça, o Senhor deu revelação mais clara no Antigo Testamento, lá era o dízimo, Novo Testamento não. Mas sabe qual a conclusão desses homens que já estão há muito tempo estudando sobre isso? Se o Novo Testamento, e essa é a verdade,
tem muito mais graça de Deus, tem muito mais revelação clara de Deus, eu preciso no mínimo partir do dízimo do antigo para contribuir com Deus. Porque digo a você, eu tenho impressão de que quem fala que eu não tenho que dizimar, dificilmente vai dizimar acima de 10%. E aí ele vai se perder. E aí lembre-se, quando você começa a entrar por esse caminho, você se perde, porque o teu coração vai te enganar. Aí você vai ter dinheiro para tudo na vida, não vai ter o dinheiro do dízimo e da oferta, porque a gente não prioriza, porque a gente não entende o que a gente tem que fazer. Uma outra coisa, contribua pelo motivo certo. Oferte, dizime, porque é um ato de obediência, porque tem que ser um ato de amor. Você não pode chegar diante de Deus para ofertar para Ele e falar: Deus, eu estou dando aqui, porque eu tenho medo de perder, eu tenho medo do devorador, do migrador, de toda dor que eu posso sentir, se eu tiver um prejuízo. Deixa eu falar um negócio para você, pessoas que são fiéis, fidelíssimas a Deus, o dízimo e a oferta, têm prejuízo financeiro também. Nós precisamos de uma vez por todas arrancar da nossa teologia, que a questão de ter dinheiro é ser mais amado por Deus. Não é, a Bíblia diz que Deus chamou os pobres para serem ricos em fé, mas Deus também chamou os ricos, Deus chamou os letrados e iletrados. Eu tenho que dar por gratidão, eu tenho que dar com coração generoso, eu tenho que ofertar e dizimar, num ato de adoração, de alegria. Lembre-se, nós somos infiéis por natureza, nós somos adúlteros, nós roubamos, nós cobiçamos, tanta traição no nosso meio, essa é a nossa natureza. Só Deus pode fazer você fiel nos dízimos e ofertas. Deus não espera que você seja fiel na contribuição por si mesmo, mas Ele pode mudar o seu coração, porque Ele é fiel, Ele pode perdoar os pecados, e Ele pode te ajudar a cumprir isso. Ele te ajuda a falar a verdade, Ele te ajuda a ser fiel no casamento. Deus pode transformar uma pessoa que não está contribuindo, numa pessoa generosa. Então, querido, não se trata apenas de se arrepender, porque eu estou roubando a Deus, porque não estou dizimando e ofertando, não é só isso, mas é de confessar a Deus toda a minha incapacidade de obedecer todas as coisas, porque Ele espera que eu seja fiel, mas eu não consigo mudar meu coração. Pastor, eu não consigo ofertar como eu devo, eu queria, mas eu não consigo. Só Deus muda corações. Qual foi a última vez que nós fomos diante de Deus, falando: Senhor, me ajuda, eu não estou dando oferta, eu estou triste com isso. Percebam, esse é o ponto, não é o dinheiro, mas é porque que lá dentro tem algo que está sendo maior do que a nossa confiança em Deus. E então quando a gente chega no verso 8, a gente tem a grande verdade dessa história. Por mais que está falando de dinheiro desde o capítulo 18, a grande verdade dessa história é: você não vai se transformar, fica bonzinho, e depois você vai a Deus. Primeiro Deus vai vir a você, Deus vai mudar você, Deus vai transformar você, e então você vai vir a Ele. Como que foi com Zaqueu? Jesus olhou e falou: Zaqueu, vou ficar na sua casa. Deus foi até ele, e quando Deus estava lá, ele foi transformado pela presença de Deus, e a gente percebe a transformação dele. Você não pode se transformar primeiro, é Cristo. Então aprenda isso nessa noite, coloca todas as áreas que você não está conseguindo obedecer a Deus, fala: Deus, eu estou aqui fracassado, eu estou falhando, eu estou pecando, eu estou cansado disso, Deus. Nós precisamos abrir o nosso coração para Deus, dizer que nós somos falidos, mas Ele tem poder para vir te socorrer, para te ajudar em todas as áreas, para que você, a partir da força dEle, da fidelidade dEle, comece a obedecer em todas as coisas. Zaqueu foi liberto do poder do pecado, do amor ao dinheiro, e agora, verdadeiramente ele vive o significado. Agora ele está andando como alguém justo, agora ele está andando como alguém puro, alguém generoso.
alguém que era um cobrador de impostos, que roubava as pessoas. Quantos de nós aqui roubávamos as pessoas e Deus transformou sua vida? Graças a Deus. Quantos nós aqui éramos mentirosos, contumazes e Deus mudou a sua boca? Vivia trocando de mulher de semana em semana e Deus mudou a sua vida. É Deus que muda o seu coração. Só que conforme vai caminhando, a gente vai achando que a gente pode fazer uma reforma, que a gente pode melhorar um pouquinho. Não pode não! Tudo na nossa vida tem que ser baseado pela fé na obra de Cristo. É Ele que vai vir socorrer. Tudo aquilo que você não está conseguindo resolver, e Deus não vem te ajudar, porque você tem que confessar: Senhor, eu não consigo resolver mesmo não, mas vem a mim, me dá sabedoria, me mostra como fazer isso. Eu não sei resolver essa questão familiar, essa questão econômica. Tudo que nós estamos vendo na vida de Zaqueu, no verso 8, essa transformação, só aconteceu porque primeiro Deus veio ao coração dele, primeiro Deus salvou, primeiro Deus mudou lá dentro, e aí muda aqui fora e a gente vê a conversão, mas primeiro foi o novo nascimento aqui dentro. E aí, você pode perceber que, em seguida dele falar isso, quais são as palavras de Jesus? Quais são as palavras de Jesus? São essas: hoje, percebam, hoje houve salvação nessa casa. Mas Jesus não fala isso porque, está vendo, ele fez boas obras, então ele está salvo. Não, Jesus sabe o que aconteceu no coração dele. Essa confissão, essa mudança é um efeito, é um reflexo daquilo que Jesus já começou a operar no coração daquele homem. E se você voltar um pouquinho atrás, no capítulo 18, que história que você vai ter? Você tem ali na estrada de Jericó, chegando ali em Jericó, mas na estrada ainda tem um cego. Agora você pensa, Jesus para atender um cego, agora ele para atender um homem que é da receita romana e que extorque os outros. O que isso nos leva a pensar? O que isso mostra para nós de Deus? Que Deus não despreza aqueles que são hostilizados e marginalizados, porque todos carecem da graça de Deus, todos precisam receber mais de Deus. Mas muitas vezes a gente acha que é mais fácil evangelizar o jovem rico, porque ele já tem uma obediência superficial e a gente consegue ver. Não existe essa diferença. Todas as pessoas que estão sem Cristo precisam do mesmo milagre. Deus precisa mudar o coração deles, e o nosso papel é anunciar Jesus, falar da graça, mostrar o evangelho para as pessoas. E a história termina no verso 10, quando é dito: porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar o perdido. Jesus veio buscar você, e se Ele buscou você, é porque você estava perdido. Deus veio salvar os piores pecadores, os desprezados. Deus busca pecadores que se arrependam. O homem sem Deus, ele está sem saída, ele está numa perdição completa. Mas sabe qual que é a boa notícia? Não é apenas que Deus muda o seu coração, que Deus pode mudar o seu coração de que você ainda não tem a sua vida entregue a Cristo, e Ele pode nessa noite mudar o seu coração, mas você precisa ir até Ele como Zaqueu foi também, com pressa, sabendo que Ele é a única saída. Mas é que Deus é aquele que busca os seus. Escute o que Deus diz em Ezequiel 34:6: as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todo o elevado outeiro, as minhas ovelhas andam espalhadas por toda a terra, sem haver quem as procure, ou quem as busque. Percebam, não tem ninguém que busque, elas estão perdidas, estão por aí pelos campos. Mas Ele diz: porque assim diz o Senhor Deus, eis que eu mesmo procurarei as minhas ovelhas e as buscarei. O que é Jesus estar ali buscando Zaqueu, senão também o cumprimento dessa palavra? O próprio Deus se encarnou e veio buscar um dos piores pecadores de Jericó, e Deus buscou você, Deus mudou o seu coração.
há esperança para aqueles que são nossos, estão com dificuldade para vir nos cultos, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que Deus não desiste das ovelhas deles, e que se nós não formos lá, Ele vai lá, Ele vai buscar, mas cabe a nós também ir atrás dos irmãos que estão fracos, que estão malnutridos, que estão perdidos. Deus é um pastor que busca ovelhas, Deus é o seu pastor, e Ele muda o seu coração. Não é o homem que busca a Deus e cura a maior chaga do seu coração, que é o pecado, porque só Deus pode mudar o seu coração.